Eu quero dizer isso com muito amor. Eu procurei tanto o nome de alguns de vocês aqui nessa listinha. Eu encontrei muitos nomes e me alegrei por todos os nomes que estão aqui. Mas eu procurei tantos outros nomes e me encontrei aqui. Eu queria te dizer uma coisa aqui. Eu vou até ser um pouquinho forte, porque a minha ansiedade de ver nomes é para o teu bem. A minha ansiedade de ver nomes, porque por detrás do teu nome há uma vida. Eu creio que cada nome que se encontra aqui, por trás de cada nome, há uma história que pode ser mudada. Eu tenho plena convicção de que se cada pessoa que entrou neste lugar de oração, entrou com um coração rasgado, e ali derramou sua alma, sua vida, seus sonhos, seus filhos, sua empresa, seus negócios, a cidade, o que for que Deus tenha colocado no seu coração. E por detrás de cada nome aqui, eu estou vendo uma história mudada em nome de Jesus. Eu não estou vendo apenas um nome, eu não estou vendo apenas uma pessoa, eu estou vendo aqui filhos libertos das drogas, eu estou vendo aqui portas de emprego abertas, eu estou aqui vendo maridos voltando para casa, eu estou vendo aqui avivamento que talvez nem você tenha a noção da dimensão. Mas quando não encontro o seu nome, eu tenho a nítida impressão de que se talvez, e aliás, essa não é o único lugar de oração, talvez você não tenha estado aqui, mas tenha estado em outros lugares, glória a Deus por isso. Deus ouviu a tua oração no teu quarto fechado, no lugar onde você pode orar, mas o que me preocupa não é isso, não é um lugar, a sala do trono, ou não é um lugar específico, mas a questão é que se, porventura, queridos, eu não conheço o caminho da oração, e se você não conhece o caminho da oração, as nossas histórias não podem ser mudadas. E eu preciso que a minha história seja mudada. E você precisa que a sua história seja mudada. Seus netos agradecerão. Seus filhos agradecerão. A cidade em que você vive agradecerá. O lugar onde você trabalha agradecerá. Mas, queridos, quando nós conhecemos o lugar de oração, ou na ida, ou durante, ou quando saímos, alguma coisa de sobrenatural vai acontecer. Aguarde bem, queridos. Guarde bem. Que muitos capitães da vida, como uma mensagem de há 15 dias atrás, vão procurar chegar para você e te encontrar no monte da intimidade da oração e vai chegar para dentro de você para dizer: desce, desce. Você tem mais o que fazer do que orar. Você tem mais coisas que fazer do que buscar a Deus. E vai procurar te sobrecarregar muitas coisas. Mas aqueles que têm a vida mudada, caminhos mudados, histórias mudadas, são pessoas que conhecem o lugar de oração. Diga: por trás de cada nome, de pessoas que visitam o trono de Deus, há uma história mudada. Diga para o seu vizinho: Deus quer mudar a história da tua vida. Diga isso. Aleluia. Queridos, quando eu olho uma lista, eu me lembro, queridos, de algo que não aconteceu ainda. Não foi que eu posso me lembrar de uma coisa que não aconteceu. Não aconteceu, mas está escrito. Porque um dia, se eu hoje tenho uma relação de pessoas que entram para orar, para buscar a Deus, e claro que essa lista aqui é falha, porque talvez alguém tenha até visitado e não colocou o nome, mas esquece um pouquinho essa lista, e esquece um pouquinho isso que estou dizendo agora, e pensa apenas no seguinte: que naquele dia o Senhor também vai abrir uma lista, Ele vai abrir o livro da vida, e Ele vai procurar ali o nome de cada pessoa. Eu quero que Ele conte o teu nome. Porque você foi visitado pelo sangue de Jesus, que purificou todos os teus pecados, que você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, e naquele dia o seu nome foi escrito no livro da vida. Então naquele dia, quando os livros se abrirem e o seu nome for encontrado ali, oh que gozo, oh que glória, não deixe de ter o teu nome, ainda que você não tenha o seu nome nessa lista, mas que você tenha o seu nome escrito no livro da vida, em nome de Jesus. Aleluia. Diga para o seu vizinho que o seu nome esteja no livro da vida. Aleluia. Mas, querido, saiu uma moça, uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando estava
caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado. Como é que alguém fica indignado quando encontra alguém falando a verdade? Aquela jovem que havia saído ao encontro de Paulo estava falando a verdade. Esses são servos do Deus Altíssimo que vos anunciam o caminho da salvação. Mas, queridos, Paulo, depois de alguns dias e de ouvir a mesma mensagem, olhou para ela e repreendeu o espírito maligno que estava na vida daquela moça. O espírito a deixou na mesma hora. E ele ficou indignado. E essa indignação tem que fazer parte da igreja dos dias de hoje. Porque a nossa mensagem, se ela não for produto de uma experiência pessoal, a mensagem pode até ser verdadeira, mas ela não é produto de uma relação pessoal com Deus. Aquela jovem falava acerca do caminho da salvação que ela não conhecia. Falava de um Deus com quem ela não tinha intimidade. E falava dos servos do Deus Altíssimo que anunciam o caminho de salvação, um caminho por ela não percorrido. Paulo, naqueles dias, logo identificou pelo Espírito que a mensagem era verdadeira, mas não era fruto de uma experiência pessoal com Deus. Um discurso vazio, mas que não transforma vidas. E Paulo, sentindo-se indignado, entendendo que quem comigo não ajunta, espalha, e quem não tem uma experiência íntima e pessoal pode estar falando não por Espírito, mas por Espírito adivinhador, por Espírito de engano, olhou para aquele demônio e o repreendeu. Mas eu quero tornar mais clara essa experiência. O que estava essa mulher fazendo no meio do povo de Deus? Ela dá lucro. Porque Paulo pregava e ajuntava pessoas. E aqueles homens que eram senhores sobre aquela moça, aqueles homens começaram a olhar para o meio evangélico como uma grande fatia do mercado. E incentivaram aquela moça a falar a mesma linguagem, porque ela dava lucro, porque os crentes estavam crescendo em número, e quanto mais ela falava, particularmente, na dúvida das pessoas, e que ela era usada por aquele espírito maligno para confirmar a mensagem do Evangelho, mas na medida em que ela falava, dava lucro para os seus senhores. Então, os seus senhores, movidos pela ganância, concordaram com o Evangelho, mas apenas com o interesse de adquirir riquezas. Quero tornar mais claro. Você sabia que tem pessoas que cantam no mundo, que não passaram pela experiência de novo nascimento, não foram lavadas pelo sangue de Jesus, não conhecem o caminho de Deus, mas eles estão vendo o crescimento dos evangélicos e têm dito assim: eu preciso gravar alguma coisa para o povo evangélico, eu preciso falar a mesma linguagem deles, eu preciso estar no meio deles para vender os meus produtos, porque afinal de contas o povo evangélico é fonte de lucro, é fonte de riqueza. E estava ali aquela moça falando a mesma linguagem, mas sem uma experiência com Deus. E toda a equipe que trabalhava com ela tinha uma única motivação: agrada aos crentes, fala a linguagem dos crentes e tira o dinheiro dos crentes. Porque nós vamos crescer com essa enorme fatia do povo cristão.